eu li o mês passado, é isso mesmo, mês passado, o boletim aqui da igreja, e lá tem uma reflexão que tem como título Fechado para o Balanço. Eu acredito que nem todos leem, porque muitos não leem o boletim, mas aqueles que leem vai lembrar. E ali me chamou bastante atenção aquela reflexão pequena, mas de grande necessidade na vida de cada um. E aí é mais ou menos assim. Quando os grandes empresários, né, a cada final de ano ou a cada início, né, de ano, eles fecham a empresa para o balanço. Quando é uma empresa muito grande, eles não fecham, né, os operários ali, eles não param de trabalhar. Apenas quem para um momento ali é os cabeças, os donos, os diretores. E eles não param de trabalhar, apenas para fazer um balanço. E o que é um balanço? Um balanço, resumidamente falando, eles vão olhar para trás e olhar para frente. Olhar para trás no sentido de ver os acertos e os erros. Olhar para trás no sentido de ver os erros que eles cometeram, que eles perderam dinheiro, que a empresa errou e por isso não vendeu os produtos. E olhar para trás e ver também os acertos, que a empresa fez propaganda, que a empresa investiu em um negócio e deu certo. Então eles fazem isso olhando para trás. E eles também fazem olhando para o futuro, tendo uma visão do futuro, na expectativa de vir um futuro melhor, na expectativa de não cometer os mesmos erros que cometeu no ano passado ou nos anos passados. Eles olham com a visão de futuro otimista, para que os seus negócios avancem mais e mais. E o resumo, né, o propósito de fazer esse balanço é lucro, arrecadar dinheiro, ganhar. O propósito com eles param, né, sentam ali para fazer esse balanço, para ver como é que vai o andamento da sua empresa, para ver como é que está indo os negócios, e com o alvo de lucrar mais, de sempre mais. Mas aí a reflexão nos chama para fazer um balanço, assim como os empresários fazem, fazer um balanço das nossas vidas, e sobretudo da nossa vida espiritual. Eu sei a importância de cada pai de família é necessário fazer um balanço da sua vida financeira, pois a Bíblia também diz que nós não devemos dever a ninguém. E como é que você vai não dever a ninguém se você não faz um balanço da sua vida financeira, se você não impõe regras, se você não para analisar o que é que você vai fazer ou deixar de fazer para ter uma vida financeira estável? Então, é uma direção de Deus também. Mas, sobretudo, nessa manhã, eu quero trazer à memória dos irmãos a necessidade de fazer um balanço da nossa vida espiritual. É você olhar para a sua vida passada, é você olhar para a sua vida espiritual de 2019, na expectativa de viver um 2020 mais saudável espiritualmente. É você olhar para os erros de 2019 e se esforçar, confiando em Deus, para não cometer os mesmos erros em 2020. É você olhar para 2019 e lembrar dos acertos, para que você continue acertando em 2020. É você olhar para 2019 e ver se você viveu uma vida piedosa, segundo a vontade de Deus. Ver quantas vezes você
investiu na leitura bíblica? Quantas vezes você investiu na contribuição do reino de Deus financeiramente? Vê quantas vezes você investiu ou quanto você investiu no reino de Deus, no sentido de orar pelos necessitados, pela igreja, por tudo que diz respeito ao reino de Deus. Enfim, isso é fazer um balanço, isso é você parar para olhar para a sua vida para trás, na expectativa, confiando em Deus somente, né? E se esforçando cada um para viver um 2020 melhor. Aquele que não pregou a palavra, não pregou o evangelho, né, para ninguém em 2019, eis aí o 2020 diante de nós, diante de você e eu, para que a gente pregue o evangelho, para que a gente não perca as oportunidades que nós perdemos em 2019, para que a gente anuncie o evangelho, para que a gente pelo menos se esforce para trazer, né, alguém para vir ouvir a palavra do Senhor aqui nos cultos, para que a gente se esforce para ser diferente, para que a gente não se acomode com a vida que vivemos em 2019, mas que a gente se esforce em Deus, né, e para que a gente viva um 2020 melhor. Isso é fazer um balanço da nossa vida espiritual. E nesse pensamento, eu vi aqui um texto, eu gostaria de partilhar com os irmãos, está lá em Filipenses, no capítulo 3, a partir do verso 12, um exemplo que Paulo, o apóstolo Paulo, ele nos deixa. Filipenses 3, verso 12 até o 14, que nos diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, o que Paulo está dizendo aqui, meus amados irmãos, é que ele não se considera perfeito. Ele sabe, ele tinha consciência disso, que Deus, o Todo-Poderoso, quer a perfeição do seu povo. No Velho Testamento, Deus disse: sede santos porque eu sou santo. E no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus Cristo fala: sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Perfeição essa não quer dizer ausência de pecado, não. Todos nós somos falhos, nós vamos nos entristecer com os nossos próprios pecados. Esse mesmo Paulo, né, ele professa os seus pecados, né, ele chega a dizer que o bem que tentava fazer, isso não conseguia, mas o mal que não queria, esse acabava fazendo. Então, ele tinha consciência disso. Mas aí ele fala, não que ele diz aqui, né, não que ele se julgava perfeito, não era isso. Mas uma coisa ele fazia, ele esquecia das coisas que para trás ficaram e agora investia no seu futuro. Ele prosseguia olhando para um alvo. E o alvo dele era Jesus Cristo. O padrão de vida de Paulo era Jesus Cristo. É como ele mesmo falou: eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. E esse exemplo, meus amados irmãos, nós precisamos carregar em nossas vidas, esquecer das mazelas que ficou para trás e agora olhar para Jesus Cristo. É como o autor aos Hebreus também nos vai incentivar, né? Olhando firmemente para o autor
e consumador da fé, Jesus Cristo, né? Nós devemos prosseguir esse ano de 2020, um ano diferente. E aqui está o desejo do meu coração, a minha oração, né? É que Deus levante cada um dos irmãos, né? Firme, como filhos da obediência, com firmeza, que cada um dos irmãos seja cheio do Espírito Santo, que cada um dos irmãos não se satisfaça uma vida fria, fraca espiritualmente, mas que cada um dos irmãos se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo de todo o seu coração e seja firme, avante na soberana vocação que cada um recebeu. Cada um recebeu uma vocação de Deus e a nossa vocação, meus amados irmãos, a maior dela é glorificar a Deus para sempre. Eu disse a vocês que o resumo, o alvo de uma empresa parar e fazer um balanço, o alvo delas é lucro, né? O resumo dela é lucro. E o alvo da nossa vida, meus amados irmãos, o resumo dela deve ser glorificar a Deus, né? E devemos glorificar a Deus vivendo uma vida obediente, uma vida piedosa, uma vida justa, uma vida guiada pela palavra, uma vida guiada pelo o Espírito de Deus, uma vida cheia de fé, cheia de confiança, cheia de esperança, né, no poder e na graça de Deus, né? Uma vida que glorifique a Deus. E assim, meus amados irmãos, eu também reconheço que não é fácil, né? Às vezes é fácil falar aqui, mas eu sei que não é fácil. Cada um tem as suas lutas, cada um tem os seus pecados, cada um sofre as suas tentações, cada um sofre as lutas que a vida nesse mundo oferece, com os nossos próprios pecados, com os pecados da nossa família, com os pecados daqueles que nos rodeiam, com os pecados do nosso patrão, com os pecados dos nossos conhecidos, com o pecado do mundo inteiro, né? Mas nós temos, né, e cremos num Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós confiamos no Senhor Jesus Cristo e é na confiança em Jesus Cristo que cada um aqui deve se portar como um guerreiro de Deus, como um soldado que desembainha a sua espada e luta, ainda que leve umas porradas, mas luta, na confiança, né, em Jesus Cristo, né? E nós temos, meus amados irmãos, Deus, o nosso Deus, Ele é poderoso para nos guiar, Ele é poderoso para nos fortalecer nas nossas dificuldades, nas nossas lutas. Ele, meus amados irmãos, é poderoso para nos guiar e nos dar sabedoria, nos dar inteligência para viver uma vida em Cristo melhor, para viver uma vida mais piedosa, para viver uma vida mais consagrada. E não é muito lembrar, nós os cristãos, eu me lembro desde quando eu cheguei nessa igreja, que a gente sempre fala, e isso é importante demais, eu vou partilhar mais uma vez aos irmãos, que todo cristão, ele deve partilhar de 3 fundamentais, indispensáveis, atividades espirituais que todo cristão tem: oração, leitura bíblica e igreja. Essas 3 atividades, meus amados irmãos, a ida na igreja, o culto público, isso é indispensável. Isso é indispensável, isso é necessário. A gente deve faltar no culto apenas quando for algo, se for o jeito faltar, e se reconhecer que faltou por negligência, peça perdão a Deus. Mas o culto, meus amados irmãos, é algo vital para a igreja, é algo vital na vida de cada um, isso é necessário. Foi no culto, meus amados irmãos, foi num culto que Deus me fez compreender a sua palavra pela primeira vez. Eu sou grato cada vez que eu venho num culto ao Senhor, eu lembro disso. É no culto que Deus nos salva, é no culto que Deus nos sustenta. Então, o culto, ele tem
um lugar assim especial na vida de cada cristão. É lógico, a gente sabe que o culto não é apenas o culto público, a nossa vida deve ser um culto a Deus, mas o culto público, o momento, as orações, os cânticos, isso aqui é momentos preciosíssimos que é indispensável na vida de um cristão. E a outra coisa é a leitura bíblica, que não deve faltar também na vida de um cristão. Você deve ler, você deve meditar nas Sagradas Escrituras, você deve aprender de Deus nas Sagradas Escrituras. É as Sagradas Escrituras que vai te ensinar a ser um pai correto, é as Sagradas Escrituras que vai te ensinar a ser um bom filho, a ser uma boa mãe, é as Sagradas Escrituras que vai te ensinar a glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É as Sagradas Escrituras, meus amados irmãos, que nos alimenta a alma, que nos fortalece, porque as Sagradas Escrituras é o pão do céu, é o pão de Deus, que Deus deixou para nos alimentar, para alimentar a alma de todo cristão aqui na terra. E também, meus amados irmãos, indispensável é a oração. Antes de entrar na oração, a leitura bíblica. Se você não sabe ler, se você é analfabeto, peça a um irmão que consiga um pendrivezinho, um CDzinho, e você escuta as Sagradas Escrituras. Você não sabe ler, mas você sabe ouvir. Amém? E algo indispensável é a oração. Todo verdadeiro cristão, ele ora. Um camarada que é crente de verdade, ele ora. Uma mulher que é crente de verdade, ela ora. O cristão, ele precisa orar. O cristão é alguém que ora. O cristão é alguém que fala com Deus. O cristão é alguém que dobra os joelhos, tranca o seu quarto para que ninguém atrapalhe e cumpra literalmente o que Jesus fala. Entra no teu quarto e fecha a porta para que ninguém lhe atrapalhe. Ninguém. O momento é de Deus. Você tem que orar e falar com o seu Deus e sentir a presença dele, porque é num quarto trancado, sem ninguém lhe atrapalhar, que Deus te recompensa, que Deus aquece os nossos corações com paz, com o Espírito Santo, com o fogo do Espírito. É lá, na tranquilidade, né, orando ao Senhor, sozinho, que você sente com mais ênfase a presença do nosso Deus. Amém? Meus amados irmãos, para concluir essa reflexão, eu concluo dizendo que para que a gente pratique isso, a gente precisa do Senhor Jesus Cristo. Sem mim, nada podeis fazer. Eu não sou capaz de fazer isso. E vocês também, eu tenho certeza que não é capaz de fazer isso. Apenas Cristo Jesus é capaz de fazer isso na minha vida e na vida de cada um dos irmãos. E nesse pensamento de que nós dependemos totalmente de Deus, eu creio que o melhor começo, né, para uma vida piedosa, para uma vida mais correta diante de Deus, é a gente começar orando. E nessa oportunidade eu trouxe uma oração, eu gostaria de ler com os irmãos, é a oração do Ano Novo. E o servo de Deus, ele diz assim: Senhor Deus Todo-Poderoso, eu entendo que nada posso fazer sem a tua ajuda. Por isso, peço que permitas, por tua graça, cumprir a tua vontade. Dá-me graça para fazer o que quer que seja, que traga a maior glória e honra para ti, prazer e proveito para mim, e vida e amor para os outros. Ajuda-me a contar os meus dias, gastando o meu tempo sabiamente, vivendo minha vida com todas as minhas forças, enquanto eu ainda tiver fôlego. Humilha-me no conhecimento de que sou o principal dos pecadores. Quando eu ouvi falar dos pecados dos outros, ajuda-me
a não olhar para eles com orgulho, mas a olhar para mim mesmo com vergonha, confessando meus próprios pecados a ti. Quando eu passar por dificuldades e provações, faze-me lembrar das dores do inferno, das quais tu já me livraste. Coloca pessoas no meu caminho que precisem da minha ajuda e dá-me um espírito compassivo e generoso. Enche o meu coração de um amor tal que eu jamais faria qualquer coisa com espírito de vingança. Nem perderia a paciência com os que estão ao meu redor. Prende minha língua quando eu for tentado a falar mal dos outros. Obrigado pelo Evangelho e pela esperança da glória. Ajuda-me a viver à luz destas verdades a cada dia da minha vida, de forma que quando o tempo da minha morte chegar, descansarei seguramente em ti, e tu serás mais glorificado em mim. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus, meus amados irmãos, nos abençoe